Olá, você que me acompanha hoje aqui no meu programa chamado Olhar Ampliado. É uma possibilidade da gente poder no ar livre falar um pouco da minha história. Para aquelas pessoas que não me conhecem, eu sou Ciliano Silvério, responsável por ajudar profissionais a expandir o seu olhar sobre as suas realidades. E aqui eu quero compartilhar com você como eu tive a oportunidade de ampliar o meu olhar. Eu estive como vice-prefeito no município de Delfim Moreira e ali nas diversas demandas que existiam para mim, eu tive a possibilidade e também por causa do meu trabalho, eu fui me encontrar ali no Ministério Público em Itajubá. E é essa história, que é a minha história, como eu encontrei as constelações familiares, que eu quero partilhar com você. Gostaria de pedir para você o carinho e a gentileza que você pudesse, junto aqui comigo, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você parou para assistir nessas redes sociais este momento junto comigo, espero que você possa também deixar a sua contribuição. Comente aqui embaixo o que você pensa ou aquilo que você conhece das constelações familiares. É um momento importante para que a gente possa expandir o nosso olhar sobre esta realidade que é trabalhar, que é olhar a vida sobre uma ótica filosófica sistêmica, sobre um pensamento sistêmico. E é essa oportunidade que eu quero aqui compartilhar com você. E com essa possibilidade que nós temos hoje aqui de estarmos conversando, eu quero poder falar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, os meus desafios, aquilo que eu tenho trazido na minha vida, os desafios de ser pai, o desafio de ser um profissional, os desafios de olhar a vida com um olhar ampliado, sobre uma outra perspectiva, sobre uma ótica que me permite uma expansão de consciência e assim eu poder ser a contribuição que eu quero para o mundo e para a sociedade. Qual é a contribuição que eu posso deixar hoje para a minha vida, a vida dos meus filhos e da minha família? Eu tenho dito que a minha primeira pastoral é a minha família, o local onde eu posso colaborar, deixar um pouco mais de mim e assim também receber um tanto quanto deles, dos meus filhos e da minha esposa. E quem não tem dificuldades no relacionamento hoje, quem não tem hoje os desafios profissionais, neste momento em que vivemos, onde uma pandemia assola o mundo, nós muitas vezes vivemos com medo, inseguro, insatisfeitos. Mas será que pode ser diferente? Contribuindo e colaborando e partilhando com você um pouco da minha vida, espero que você possa de alguma maneira compreender ou talvez verificar que sim, é possível ter uma outra alternativa de uma vida com mais leveza, com mais coragem e vivendo e fazendo aquilo que você ama. Olhar para essas realidades e buscar um novo caminho, buscar uma nova maneira de se relacionar com a vida. Qual é o conceito de insanidade? É continuar fazendo as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Eu tive a oportunidade de me chegar junto ao Ministério Público em um dia, e é essa história que eu quero partilhar com você, de que eu fui lá para resolver algumas questões da onde eu trabalhava junto ao promotor de justiça. E, portanto, ao chegar ali com uma demanda tecnicamente, burocrática, eu me deparei com uma situação que colaborou e mudou a minha vida, a minha maneira de olhar. E aí eu quero também assim dividir contigo. Se isso faz sentido para você o que eu vou dizer agora, você pode deixar seu curtir, seu comentário e compartilhar com a gente este vídeo para que mais pessoas também possam, de alguma maneira, conhecer a minha história e assim a gente contribuir com aquilo que eu quero partilhar agora. Ao chegar no Ministério Público para falar com o promotor de justiça, Dr. Elcio Uehara, ele veio lentamente passando por mim, um homem mais ou menos da minha altura, de face serena, ao mesmo tempo concentrado, alguém com uma camisa totalmente alinhada, e aí me convidou para entrar numa sala. E ali ele sentou na minha frente e aí me perguntou: "Pois não, Celiandro, o que eu posso colaborar contigo?" E eu diante do promotor sentado, ele me olhando com um olhar penetrante, compassivo. E eu pude falar dos meus desafios profissionais, aquilo que eu estava vivendo, aquilo que não estava bom, aquilo que eu gostaria que de alguma maneira, de forma técnica, administrativa, pudesse buscar, né, alternativas para aquela realidade do trabalho, daquela realidade profissional que eu vivia. E aí eu pude contar para ele e ele ficava me olhando. Passava algum tempo, eu continuava contando para ele a história e ele me olhava e dizia sim. E aí eu continuava contando os desafios que eu estava passando naquele momento e ele me olhava e dizia sim. E aí eu fiquei pensando,
puxa vida, será que ele não está entendendo aquilo que eu estou falando? Será que realmente ele está compreendendo aquilo que eu estou tentando aqui passar, dos meus desafios que eu vivo hoje? E ele olhava para mim, calmamente, depois de algum tempo, e dizia sim. E assim foi se passando algum tempo, e depois de uns 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu contando aquela história, contando a versão das minhas dificuldades, dos fatos que eu vivia, e buscando algum lampejo de esperança de encontrar alguma solução. E ele me disse, olha, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar a participar na próxima quarta-feira de um encontro que nós vamos ter aqui no Ministério Público, que a gente realiza, chamado do Projeto Empoderar, para que você possa vir aqui estar junto com a gente. E aí eu fiquei meio que decepcionado. Por quê? Porque eu queria que me desse uma receita de bolo daquilo que eu precisava fazer, aplicar na minha relação de trabalho para que eu pudesse ter resultado, sucesso, êxito, ou pelo menos sair daquela situação que me incomodava. E aí, acatei aquilo que o promotor falou, né? Fui embora um pouco mais aliviado já naquele primeiro momento, porque quando ali eu fui visitá-lo, eu estava com gastrite, estava com uma dor no ombro, eu tinha um peso nas costas. E depois disso, eu já saí um pouco mais leve. E eu cheguei em casa e partilhei com a minha esposa Ariane, falando para ela como que eu me sentia um pouco melhor, apenas de ter conversado. E aí eu não entendia aquela postura, eu não entendia aquela realidade, eu não entendia o que tinha se passado ali. No entanto, na próxima quarta-feira, quando eu fui no Ministério Público participar dessa oficina chamada o Projeto Empoderar, que ocorreu aqui na cidade de Itajubá, eu pude perceber como é a grandeza das coisas na vida. E ao chegar ali no Ministério Público, eu numa fila, né, para poder assinar a lista de presença, eu vi um nome ali, até brinquei, falei, puxa vida, vou assinar depois da fulana aqui, né, tem um nome diferente, mas como eu posso falar de nome diferente, né, pessoal? Eu tenho um nome diferente, ali brinquei, as pessoas riram, acharam interessante, mas... E depois eu entrei no auditório com várias pessoas, e aí o Dr. Elkio apresentou o projeto, falou da importância, qual é a conexão dele com a realidade da vida de cada um, né, qual que era a missão ali dentro do MP, essa questão, e chamou a Rúbia, consteladora, Rúbia de Oliveira Vasques, a consteladora, para que pudesse mediar ali uma constelação familiar. E sendo assim, a Rúbia chamou quem seria constelada, né, e levantou-se aquela pessoa que eu tinha falado lá na fila, tinha brincado sobre o nome, que se parecia um pouco com o meu. E ali eu já olhei diferente. Para mim isso já foi algo de muito significativo. No entanto, ela sentou lá e começaram toda uma questão de realizar uma constelação familiar em torno disso. E aí foi quando a Rúbia pediu para que nomeasse alguns representantes para representar uma situação da vida dela, e a primeira pessoa que ela chama, adivinha quem? Ela apontou o dedo e falou, ah, você aí. E aí quando ela me olhou, eu escondi atrás de uma pessoa que estava ali, e ela disse, você mesmo aí que você escondeu atrás da outra pessoa. E eu falei, puxa, a vida me descobriu. E aí ela falou, você. Eu falei, eu sim. A Rubê perguntou, você pode vir representar aqui na constelação? Eu falei, sim, claro, posso, né? E estava um pouco apreensivo, com medo daquela situação. Falei, como a gente poderia ter se conectado de alguma maneira ali? Mas com coragem levantei e fui lá. E ali eu participei como representante de uma constelação familiar. E isso fez todo o sentido da minha vida. Depois, mais tarde, eu fui compreender que ao representar ali, eu tinha representado uma relação com o pai daquela pessoa. E aí, naquele momento, eu peguei uma carona e olhei para as minhas questões com meu pai. E muita coisa fez sentido. A partir daquele momento, eu saí realmente muito diferente dali. Eu saí pensativo, reflexivo, e depois de algum tempo iniciei uma grande jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, uma caminhada pessoal, de transformação, de olhar para dentro de mim e me verificar aonde estão as arestas que eu preciso aparar, porque são muitas e, portanto, a partir daquele momento comecei a estudar com afinco as constelações familiares. E assim, aquele projeto Empoderar no Ministério Público de Itajubá, realizado pelo promotor de justiça, Dr. Elkio Uehara, que na época estava aqui,
fez toda a diferença na minha vida. E comecei a buscar cursos de desenvolvimento pessoal nessa área, entender da onde vêm as constelações familiares, para que elas servem, qual é a utilidade dela no mundo, diante da nossa realidade. Será que ela casa com as compreensões da nossa vida atualmente, da nossa correria do dia a dia, das nossas questões de família, das minhas questões de trabalho, dos meus negócios, daquilo que eu quero realizar como missão de vida? E aí eu fui descobrir que constelação familiar nada mais é que uma filosofia sistêmica que veio do pensamento sistêmico, compilado pelo Bert Hellinger, um alemão que foi padre e que se tornou um filósofo, um psicoterapeuta e que colaborou imensamente na transformação dos olhares e da expansão de consciência de muitas e muitas pessoas. E aí eu fui me chegando a esta filosofia de vida e fui olhando para dentro de mim. O que eu preciso aparar? Quais são as questões que estavam fora das ordens dentro aqui de mim? E ali começou a fazer muito sentido. Comecei a olhar para a minha vida e para a relação com meu pai. Comecei a olhar para a relação com a minha mãe. Comecei a olhar para a relação com os meus filhos, com a relação para a minha esposa. E assim abriu-se um novo campo de percepção, uma possibilidade de ampliar o meu olhar e de ter uma expansão de consciência. E assim eu pude não só me livrar das dores que eu tinha no ombro, nas costas, as costas porque doía, eu estava carregando como se fosse um piano nas costas, porque eu me colocava numa situação de salvador, queria salvar diversas pessoas e situações da minha vida e comecei a perceber e que eu precisava abrir mão desta minha arrogância, de achar que eu posso resolver todos os problemas e dilemas da vida, da sociedade e das pessoas. E eu não posso, eu sou limitado, eu tenho os meus limites, as minhas questões. E também fui me colocando no lugar de humildade, fui também olhando para a minha vida em diversos pontos em que me trazia sofrimento, porque o sofrimento ele deriva de três coisas fundamentais, da minha vaidade, do meu orgulho e do meu egoísmo. E assim eu posso, cada dia mais, olhar para essas questões, olhar para a minha vida, da minha relação com os meus filhos. O meu filho, por exemplo, melhorou o comportamento dele dentro de casa e na escola, houve realmente uma harmonização, houve uma compreensão maior, não só dentro de mim, mas também daqueles que me rodeiam, que faz parte do meu sistema de família. Um dia eu voltei ao Ministério Público e fui conversar com esse mesmo promotor sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre os desafios ainda que eu tinha. E aí ele me disse, por que você insiste em olhar aqui, sendo que há um mundo maravilhoso do outro lado? Por que não ampliar o olhar e olhar de lado? Por que não ter um olhar ampliado? E assim eu tive a ideia de falar, puxa vida, eu quero falar mais deste olhar ampliado nas relações do nosso dia a dia, da nossa vida, porque o olhar ampliado nada mais é que uma expansão de consciência. Mas qual consciência que nós estamos falando? Consciência individual, uma consciência arcaica ou uma consciência coletiva? Talvez aqui nós chamamos de consciência de solução. Essa alternativa de cada dia eu poder realizar ações que possam me trazer uma possibilidade maior de me conviver bem com a minha família, conviver bem com o meu trabalho, eu posso realmente ocupar o meu espaço de autoridade sempre como pai, como filho, como marido e assim me trazer uma harmonia e leveza nas minhas ações e a gente passando a viver cada vez mais com plenitude e felicidade. Isso é que eu tenho trazido, é que eu tenho buscado e estou aqui compartilhando com você dizendo da onde surgiu a minha relação com as constelações familiares. Surgiu justamente de uma busca, de uma dor, algo que me incomodava, algo que me tirava do centro, algo que me provocava e eu fui em busca. E quantas vezes nós, cada um de nós aqui, tem buscado, tem olhado para essas questões? Porque muitas vezes eu busco nas folhas aquilo que só encontro na raiz? Porque muitas vezes eu hesito em olhar para dentro e fico olhando só para fora, acreditando que é o mundo que tem que mudar, mas na medida que eu mudo, o mundo muda também, porque o que muda é o nosso olhar a partir de ver esse mesmo mundo, a partir daquilo que eu tenho uma compreensão, uma consciência mais ampliada, eu posso, de fato, caminhar mais leve, feliz e seguro. No que encaixa essa minha prosa com você hoje, no nosso dia a dia?
O que se encaixa no relacionamento conjugal, na relação com os filhos, na relação com o trabalho. Eu quero obter mais resultados no meu trabalho e o que isso me agrega? Me agrega na medida quando estou fora do meu lugar de força, eu perco as minhas capacidades, eu perco e também caminho um pouco mais pesado para alcançar aquilo que eu quero. Então, através de exercícios sistêmicos que a constelação familiar promove, através da própria constelação familiar, que é uma recolocação, um reposicionamento nosso diante do nosso sistema de família, resgatamos forças que muitas vezes estão escapando pelo vão dos dedos e a gente não percebe isto. Porque vivemos no automático, estamos corridos com tantas coisas e é natural que assim seja, porque quantas atividades nós temos no dia a dia para a gente poder realizar? Pois bem, mas aqui eu quero deixar essa pincelada do que é as constelações familiares, do que é o potencial que ela tem e como que ela chegou na minha vida. E assim a gente poder, de alguma maneira, deixar uma contribuição para aquelas pessoas que querem se achegar a essa proposta terapêutica, a este olhar filosófico sobre a vida, poder de fato desmistificar tudo isso e olhar que as constelações familiares nada mais são do que uma filosofia de vida, um pensamento sistêmico de ampliar nossa consciência. E assim não se trata de religião, não se trata simplesmente de a gente querer ver a vida somente por um viés. Ele é sistêmico, ele é integral, ele quer juntar todas as partes que muitas vezes estão dissociadas. Não é eu contra você, é nós unidos juntos por algo maior. Então a gente poder juntar realmente aquilo que nos separa e ver o que nos une. E assim, quantas outras oportunidades através das religiões, espiritualidade, de ciência e tantas formas de vida, isso também nos leva a uma maior compreensão. A constelação familiar, então, é mais uma ferramenta a serviço da vida, a serviço da coletividade, para que a gente possa, de alguma maneira, se achegar e ser feliz. Portanto, eu quero encerrar aqui o meu depoimento, encerrar aqui a minha contribuição, porque eu acredito na força da vida. Por mais que em muitos momentos da nossa existência a gente não compreenda os caminhos que a vida vai nos levando, por mais que eu não compreenda aquilo que a vida tem muitas vezes pedido de mim, eu me coloco a serviço, eu me coloco à disposição para que eu possa ser de fato uma contribuição a mais nesta existência, para aquelas pessoas que querem se achegar. E você, profissional, que realmente se sente insatisfeito, se sente angustiado, se sente que de alguma maneira pode ter uma nova perspectiva para olhar para a sua relação de trabalho. Será que eu preciso mesmo continuar angustiado na minha vida de trabalho? Ou eu tenho alguma alternativa que eu possa fazer para que eu possa caminhar mais leve, feliz e seguro, tendo resultados profissionais, crescendo naquilo que eu escolhi e faço com amor, mas muitas vezes, mesmo fazendo aquilo que eu amo, eu me sinto insatisfeito? O que tem ocorrido? Então eu te convido a você a de alguma maneira continuar me acompanhando nessas redes sociais para que a gente possa, de algum jeito, colaborar um com o outro e a gente fazer uma troca justa e mútua de um crescimento pessoal. E é isso que eu quero. Eu acredito na força da sociedade, na cooperação e não simplesmente na nossa competição. Se a gente cooperar juntos, a gente cria uma sinergia e somos mais fortes. E se, na medida que a gente simplesmente faz a competição nu e cru, a gente se distancia. E aí não é isso que é a minha proposta. A minha proposta é de fato que a gente possa fazer uma construção coletiva. E assim eu quero agradecer o carinho e a participação de vocês que estão aqui, pedir para que você possa me auxiliar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. E aqui está mais um momento do olhar ampliado. Essa possibilidade que eu estou registrando por aqui através dessas redes sociais, ou a minha caminhada em torno da minha jornada de autoconhecimento. Porque, afinal de contas, eu quero deixar uma contribuição e é um legado, quero deixar aqui um registro para que os meus filhos, quando crescerem, podem também ter um registro daquilo da jornada que o pai deles tem feito, buscando, se encontrando, muito mais do que apontando dedos para aquilo ou para outras pessoas, para aquilo que falta ou para aquilo que realmente não está adequado. Eu quero primeiro ter a autorresponsabilidade de olhar para mim e falar aonde eu preciso continuar crescendo, como eu posso ser uma contribuição e por que não, ou o que seria de mim se eu não atuasse em causas transformadoras, em especial causas que me transformam e transformam pessoas, porque as pessoas é que transformam o mundo e assim a sociedade pode ser cada vez mais adequada
Qual é a minha contribuição na desordem que eu me queixo? Deixo aí para você esta pergunta e finalizo aqui desejando para você que você possa de fato, de alguma maneira, começar a ter um olhar ampliado sobre a sua vida. Um forte abraço, até a próxima oportunidade do Olhar Ampliado.